Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade, gerado a partir da bela Serra Gaúcha, na cidade de Farroupilha. E a nossa entrevistada desse programa, diretamente de Chapecó, em Santa Catarina, é a Marina Morandini. Tudo bem, Marina? Tudo certo, Rogério? Contigo? Tudo ótimo. Deixa eu contar como é que eu conheci a Marina. Eu participei nesse ano de 2022 de um programa do Sebrae Nacional e de uma organização internacional chamada iExcel, projeto chamado Líderes para o Brasil. E eu fui mentor, inicialmente, e depois mentor dos mentores, o que era chamado de Uber Mentor. E nesse projeto envolvia aulas e discussões, mentorias diretamente dos Estados Unidos por alguns profissionais. E adivinha quem era a pessoa que fazia a interpretação simultânea? Não vou nem dizer tradução simultânea, porque seria diminuir o trabalho que a Marina fazia. E foi lá que eu conheci a Marina. E eu disse para ela em várias oportunidades, quero dizer aqui para os nossos telespectadores, me chamou muito a atenção o trabalho da Marina, porque a gente trabalha com eventos e faço palestras em diferentes lugares do Brasil e do mundo, e a gente vê aquela tradução simultânea, vamos dizer assim, normal, né? Aquilo que é o que a gente espera. Mas quando a gente vê alguém fazendo muito diferente, olha, essa pessoa tem que ser valorizada. E essa pessoa é a Marina. Eu quero justamente, Marina, te dar as boas-vindas e pedir para tu contar um pouquinho da tua trajetória profissional aqui para os nossos telespectadores. Obrigada, Rogério. É uma alegria receber tuas palavras, tenho muita honra de ouvir tudo isso. Estou no início da minha carreira, ainda tenho muito pela frente, mas é bom a gente saber que a gente faz um trabalho que as pessoas reconhecem, porque significa que todo o nosso esforço está tendo resultados, né? Eu gosto muito de receber esse tipo de feedback e saber que posso continuar nesse caminho porque ele está dando certo. Você falou muito certo. Quando a gente faz algo na oralidade, é interpretação. E quando a gente faz utilizando documentos na escrita, tradução. Então, sou de Chapecó, Santa Catarina, nascida e criada aqui. E desde que me conheço por gente, falo inglês. Por influências de familiares, pessoas que são casadas com familiares meus, que são nativos da língua inglesa. Então, a gente sempre teve aquela curiosidade. Quando eu era pequena, decorava as músicas da rádio, pedia para tocar música, tirava a letra assim, escutando e copiando o que eu ouvia. Jamais saberia como se escreveriam aquelas palavras. Não sabia que tudo aquilo eram várias palavras, para mim era uma fala só. E assim o inglês ele surgiu como o grande diferencial dentro de mim, né? Trabalhar com a língua inglesa. Comecei a estudar formalmente em 1997, com 12 anos de idade. E em 99, com a crise, aos 14, comecei a dar aulas para poder pagar o meu curso de inglês. Então, eu trabalhava como monitora em troca do meu curso. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Trabalhei exclusivamente como professora até 2003, quando eu entrei na faculdade de Direito. E aí, dediquei todos os meus estudos para lá. Depois, em 2010, começou a bater aquela vontade de fazer aquilo que nos move, aquilo que faz o nosso coração ficar mais quentinho. E eu retornei para o ensino de idiomas. Eu estava num escritório de advocacia, tinha sido informada que eu tinha atingido o meu teto, o meu limite lá dentro de tanto de crescimento profissional quanto de crescimento financeiro. E aí eu decidi trocar de área. E em 2011, apenas um ano e meio depois, eu tive acesso à função dos meus sonhos, que era trabalhar no Ministério Público como assistente. Então, passei de 2011 a 2015 trabalhando dentro da área jurídica novamente, até que eu decidi escutar aquilo que falava mais alto dentro de mim. E desde 2015 eu trabalho exclusivamente com o inglês. Então, eu pivotei. Eu saí do ramo jurídico, abri a minha própria empresa a partir de 2016 e desde lá tenho trabalhado exclusivamente com a língua inglesa e com a minha voz. Interpretação simultânea, narração de audiolivros, aulas particulares. É um resumo de tudo Ah, que eu já fiz. muito bacana, Marina. Eu acho que tu trouxeste uma coisa que é muito interessante, porque a gente já falou aqui no programa várias vezes sobre a questão de propósito. E quando a gente tem propósito nos nossos negócios, quando a gente tem uma razão que vai além do dinheiro, as coisas ficam muito mais leves, né? Ficam muito mais tranquilas. Parece que é normal
a gente se esforçar um pouco mais, a gente daqui a pouco ter que dormir mais tarde, acordar mais cedo por causa de um evento, ou fazer aquele esforço adicional. Então, isso é uma coisa muito bacana. E eu convidei a Marina justamente porque ela é uma empreendedora, ela tem o negócio de família dela, mas eu quero, antes de falar sobre os negócios da Marina, e a gente vai falar sobre isso, fazer uma pergunta para a Tina. Tu ainda consideras, no século 21, 2022, que inglês é importante para quem vai atuar em empresas, e aqui especificamente em empresas familiares? Faz diferença isso? Na verdade, o inglês ele deixou de ser um diferencial para ser um mínimo requisito. Em 2007, quando eu estava na faculdade ainda, eu fui fazer um processo seletivo dentro de um departamento jurídico e a psicóloga me perguntou: Ah, você diz aqui no seu currículo que você tem inglês fluente. E ela me perguntou isso em inglês e eu respondi que sim. E ela me perguntou: Só inglês? E aquilo me impressionou, porque até então era: Uau, ela fala inglês fluentemente. E alguém me disse: Só inglês? Então, isso abriu os meus olhos para essa necessidade de a gente também continuar a estudar, né? O inglês, ele deixou de ser esse diferencial e passou a ser um mínimo requisito necessário, só que, infelizmente, a gente não tem um uso frequente e substancial da língua inglesa dentro do nosso país. Ele fica mais restrito a pessoas que, como eu e você, trabalhamos com reflexos internacionais. Mas sim, o inglês ele é uma ferramenta que ele te abre portas, ele te representa um diferencial em termos salariais dentro de algumas empresas, e principalmente agora com essa questão de um mundo de trabalho virtual, ser possível trabalhar de onde você estiver, o inglês ele representa essa liberdade geográfica e, inclusive, essa liberdade de você até escolher na área com a qual você quer trabalhar. Existem muitas profissões que a gente pode se dedicar e fazer, e que elas têm acesso a nós a partir do inglês. Então, sim, eu acredito que ele seja mais do que fundamental. Nessa linha, Marina, muitas vezes eu escuto os jovens, principalmente, dizendo: "Não, mas hoje com o Google Tradutor, ninguém precisa mais falar inglês." E aí eu trago um elemento adicional, que é o seguinte, concordando totalmente com o que tu está dizendo e discordando do que eu escuto ser dito, existe a questão cultural, né? Saber, uma coisa é eu saber como se diz uma coisa que a gente fala em português e em inglês. Outra coisa é saber se eu devo dizer aquilo em inglês, né? Então, Exato. acho que isso também é um outro ponto importante, né? Exato. Hoje nós temos um avanço tecnológico magnífico. Isso é inegável. As ferramentas de escuta de fala e transmutação da voz e das línguas, elas são fantásticas. Eu sempre digo para as pessoas que o Google Tradutor ele é um recurso emergencial que nós temos. Ele é incrível. Você recebeu um texto, você precisa entender o que é que está sendo dito ali. Você pode se usar dessa ferramenta, mas ele não pode ser utilizado para fins de você representar o seu negócio, de você fechar um negócio com alguém, ou de você simplesmente colocar numa etiqueta. Hoje de manhã eu até fiz umas postagens sobre para que tradutor, né? Algumas coisas que nós escrevemos muito errado e que quando isso é lido por um nativo, pode passar uma mensagem ofensiva, pode passar uma mensagem completamente diferente daquilo que se destina. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande sobre de que forma este inglês será usado. Se ele for só para você conferir algo que você acredita que já estava certo e você se sentiu seguro, ótimo. Agora, para você produzir um artigo acadêmico, para você responder um e-mail a um cliente, ou qualquer coisa que precise de um nível maior de responsabilidade, a gente não tem como confiar nessa ferramenta. Por quê? Porque ela é feita dentro de um banco de dados em inglês. E o nosso banco de dados do português ainda é muito limitado. Marina, a gente está gerando esse programa a partir de Farroupilha, na Serra Gaúcha. E a Serra Gaúcha, assim como várias regiões em Santa Catarina, tem muitas pessoas que falam outro idioma, italiano, alemão, né? E que também têm muitas vezes dificuldade de falar inglês. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Tu falaste essa questão do só fala inglês, né? Eu quero aproveitar para trazer uma outra informação. No Quebec, no Canadá, Quebec ele é uma região do Canadá e ela é bilíngue, né? Francês e inglês. Lá, preferencialmente, as pessoas falam francês.
E em alguns negócios que a gente desenvolveu no Canadá, eu ouvi de alguns gestores o seguinte: aqui em Quebec é diferencial a pessoa que fala 4 idiomas. Como assim? Porque inglês e francês todo mundo fala. Aí vamos imaginar que essa pessoa está vindo de fora, ou a família dela está vindo de fora, é imigrante, grande parte dos canadenses hoje são imigrantes, então ele está trazendo um outro terceiro idioma. Então, 3 idiomas é normal. Se a pessoa começa a falar, chegar falando um quarto ou um quinto idioma, bom, aí é diferente. Ok, estamos falando de Canadá, mas percebe que está perfeitamente alinhado com isso, com essa preocupação que tu estás trazendo. Exato. Mas eu acho que é uma coisa que muda na cabeça da gente quando a gente começa a aprender um idioma diferente, né? Sim, o aprendizado de idiomas, ele é muito diferente quando nós somos crianças e quando nós somos adultos, né. A nossa fase de aquisição de linguagem infantil, ela é propícia para a comunicação. É igual a gente pegar uma criança da nossa família, se você ensinar uma bobagem a ela, ela vai falar e ela vai repetir, porque ela vai causar um furor quando ela falar isso, né. Então ela vai perceber a comunicação e vai receber a resposta e vai gostar de utilizar essas palavras. E a criança não questiona como isso se escreve, a criança não questiona se isso é assim ou assado, ela simplesmente reproduz. Então ela tem uma identificação visual, um som, ela une os 2 e adquire o vocabulário. Nós adultos já temos uma preocupação muito maior em querer falar tudo direitinho, ajeitadinho, falar com a pronúncia correta. Então nós temos um nível de exigência conosco, que ele acaba criando uma barreira quando a gente vai estudar. Então, qual é essa questão? Quando a gente estuda inglês depois de adultos, o nosso cérebro ele encontra diferenças, ele precisa de muito mais uso, exposição e repetição. E para quem já está se aproximando dos 40, 50, 60 anos de idade e olha para mim e diz: "Ah, Marina, depois de certa idade não se aprende mais", fica uma dica bem importante. A gente retarda o processo de perda neuronal, que é natural da nossa idade, essa decadência cognitiva que nós temos com o passar dos anos, nós vamos afastando, nós vamos levando isso para mais longe quando nós aprendemos idiomas já na fase adulta e entrando na terceira idade. Então, aprender línguas para pessoas idosas é incrível. Que bacana. Mas, Marina, tu tiveste uma trajetória muito bacana, estás, como tu falaste, num crescer da tua carreira agora com o teu negócio. Como é que foi os principais desafios para ti que tu percebe em outras pessoas nessa construção do teu negócio? Porque a gente sabe que é muito diferente eu ser funcionário de uma empresa ou estar na gestão pública e daqui a pouco, bom, agora eu tenho que correr atrás do meu faturamento, tenho que estruturar o meu negócio. Quais são os desafios que tu percebeste? Olha, eu acho que todo empresário, todo empreendedor entende que é possível sempre, primeiro, aniquilar o nosso negócio antes que o concorrente nos aniquile. Então tá sempre criando coisas novas. Como empreender é resolver dores, nós precisamos sempre prestar muita atenção no nosso público, para fazer com que o nosso conhecimento, a nossa expertise chegue a essas pessoas através disso. Quando você me disse que chamou tua atenção, que eu era uma intérprete, que eu não tinha um monotom, é porque todas as vezes que eu dizia a alguém: "Ah, eu quero ser intérprete", e as pessoas me diziam: "O que que é isso?". "Ah, quando você vai numa palestra e usa fones", eu fico falando, as pessoas faziam assim para mim: "Ah, um saco aquilo". Então, escutar isso faz com que a gente reflita e crie formas diferentes de entregar o mesmo serviço com uma percepção diferente, né. Então eu acho que o nosso grande desafio, primeiro, é nunca parar de estudar. É sempre nessa constante, sempre evoluindo. Isso não significa que o nosso trabalho não está bom. "Ai, Marina, você não acha que você nunca está bem?". Não, eu gosto do que eu faço, mas é preciso me diferenciar dentro deste ramo de trabalho. Então, o estudo contínuo, o fato de ouvir as pessoas, ouvir os clientes, receber feedback é algo do mais importante. E receber um feedback, se acalmar, não levar isso para um lado pessoal, mas entender como que eu posso melhorar o meu negócio a partir dele, eu acho que é uma das partes mais fundamentais. E principalmente, olho na tecnologia. Não dá para a gente pensar que: "Ah, não vou acompanhar, não vou conseguir". Tem que conseguir, tem que ir atrás. O mundo do metaverso está aí olhando para a gente, gritando, dizendo: "Eu já estou aqui, eu não sou o futuro".
Então, são coisas que, apesar de nos assustarem um pouco, nos assustar essa velocidade com que as coisas mudam, nós precisamos olhar para elas e entender como nos adequarmos. Marina, conta para nós então um pouco. Eu falei um pouquinho como eu te conheci, mas eu gostaria de pedir para tu contar para os nossos telespectadores um pouco das atividades que tu desenvolves dentro do teu negócio que envolve a questão de idiomas. Certo. Eu comecei como professora particular, então, eu comecei naquele sistema que eu fui ensinada dentro de uma escola de idiomas. Eu sou uma professora que fui ensinada numa escola, fiz um curso regular e comecei a minha trajetória profissional lá. Então, nós tínhamos um livro, uma trajetória, um exercício, uma prova. E eu demorei algum tempo para mudar o meu modelo de negócios e começar a ensinar os alunos o que eles precisavam. Então, se você vai fazer uma apresentação internacional, eu não vou te ensinar gramática, eu vou te ensinar fonética, para você melhorar a forma como você vai ler e falar a apresentação que você precisa. Se você vai viajar, eu vou te ensinar a postura corporal, vou te ensinar quais são erros e vícios de linguagem que você deve evitar e como ser claro, objetivo e conciso na hora de passar a sua mensagem. Se você quer fazer um inglês para melhorar de nível, eu preciso para minha empresa, ou eu preciso fazer uma prova no exterior, então nós vamos fazer um apanhado extremamente necessário em vocabulário e gramática. Então é você analisar o teu aluno e enxergar a personalização da aula que ele precisa. Além disso, eu trabalho com treinamentos presenciais, por enquanto aqui em Chapecó, são experiências de um dia. Essa experiência de você conhecer a língua, conhecer os tópicos, entender o que há de diferente entre os dois e, a partir disso, guiar os teus estudos futuros. Melhorar o estudo que você faz no teu cursinho, o estudo que você faz com outro professor particular e assim por diante. Trabalho com traduções de documentos, tanto as versões quanto as traduções, do inglês para o português, uma tradução, do português para o inglês, uma versão. Trabalho com interpretação, que é a parte de áudio, então recebo um som, produzo outro som na língua diferente. Trabalho também com narração de livros, narração de audiolivros em português. Mais uma dor que eu identifiquei. Queria muito escutar o livro do Joel J. Esse livro não existia, e dei um jeito de ir lá pedir autorização dele para ser a narradora. Então, são esses aspectos que eu digo que eu sou uma profissional da voz, né. E eu idealizei um método que se chama Perca o Ranço do Inglês, que é Olha aí. justamente explicar para as pessoas as diferenças das línguas, quais são os problemas, de onde vem nossa vergonha. É parar de estudar inglês e começar a estudar pessoas. O meu método é sobre como pessoas aprendem e como pessoas se sentem diante do inglês. E nessa relação que tu tem com os teus alunos, pode ser tanto presencial como virtual, quer dizer, pessoas em qualquer lugar do Brasil podem receber as tuas aulas. Exatamente. E isso, os meus treinamentos, existem workshops que eu faço online, sempre eu utilizo o meu canal do Instagram para divulgar isso, e os treinamentos presenciais, por enquanto, são aqui na cidade de Chapecó, mas as aulas particulares são exclusivamente via Zoom. Elas são ao vivo, online, e elas ainda ficam gravadas, então o aluno pode rever a aula quantas vezes forem necessárias, porque durante a aula a nossa tendência é pegar de 7 a 10% do que foi falado, do que foi explicado. Então o aluno pode sempre rever, estudar, analisar com calma. Agora me conta uma coisa, né? Como eu falei, eu te conheci através de interpretação simultânea, tradução simultânea para normalmente é falado. E eu tenho a impressão que é algo bastante complexo, né? Porque tu tem que estar, durante aquele período, 100% focado, porque se der um deslize, nossa, dá um nó no cérebro, né? Como é que é essa tua experiência como alguém que trabalha com essa questão de interpretação simultânea, tradução simultânea de inglês para português e de português a inglês? Tu sabes, Rogério, que quando me falam: "Marina, como é que você faz isso?", eu respondo: "Também não sei". É um caminho diferente, porque a gente escuta, entende o que foi falado, fala e ouve a própria voz reverberando. Então nós temos alguns caminhos cerebrais funcionando todos ali ao mesmo tempo. No início sempre era muito mais difícil, hoje eu já me sinto um pouco mais confortável,
pela experiência, pelo tempo trabalhando, mas cada pessoa que eu interpreto é uma pessoa, é um sotaque, é uma dicção, uma velocidade de fala, é um vocabulário utilizado, né. Eu procuro oferecer os meus serviços dentro das áreas em que eu tenho experiência, para que eu tenha um rol vocabularial que faça jus ao que a pessoa me pede, né. Então, por exemplo, eu não trabalho com área da medicina, eu não trabalho com áreas da agricultura, que são áreas que eu não tenho esse domínio e são ramos extremamente precisos. Hoje, quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando do boom financeiro do mundo, né, nós estamos falando da maior concentração, seja de negócio, seja de impacto para a nossa humanidade. Então, é um campo bem específico, bem técnico, que eu não presto serviços justamente pela minha inexperiência. Algo que eu teria que me dedicar muito tempo depois para conseguir fazer. Mas é algo muito gostoso, porque a gente, como você falou, é a atenção plena, é a minha forma de meditar, de de viver aquilo que está acontecendo naquele momento. E existem alguns profissionais, como os 2 professores com quem você teve o curso Líderes para o Brasil, que eles são tão apaixonados pelo que eles fazem, que se torna muito fácil interpretar a fala deles. É muito fluido, é muito gostoso. E depois que a gente se acostuma com a forma da pessoa falar, já fica muito mais fácil, né, de se fazer essa interpretação, essa conexão. Na tua experiência, Marina, tem algum sotaque em inglês que é mais difícil de se entender? Porque a gente vê o sotaque do australiano, do neozelandês, do indiano falando inglês. O que para ti às vezes é um pouco mais difícil? Quando a gente fala em expressão oral, sotaque, nós temos uma pessoa com as suas particularidades. Seja o vocabulário dela, seja a forma como essas palavras são faladas, a velocidade com que a pessoa fala, o próprio uso de microfone. Você está vendo que eu estou fazendo uma entrevista com você, ainda que esteticamente não seja a melhor, mas sempre com o microfone mais adequado possível, para que o som que chegue a você seja da melhor qualidade. Então nós temos, assim, uma série de fatores, muito além do sotaque, que ele acaba tornando mais fácil ou mais complexo fazer uma interpretação simultânea. Por exemplo, você já esteve diante de alguma pessoa que você entrevistou em português e você teve que se concentrar muito mais para entender o que ela falava? Porque ela era de uma região diferente, com uma sonoridade diferente? Isso também acontece em inglês. Eu vou te dizer algo que talvez te cause um pouco de espanto. Eu prefiro muito mais interpretar nativos, pessoas cuja língua materna seja o inglês, do que pessoas que falem o inglês como uma segunda língua e tragam a palestra delas em inglês. Vamos supor, agora no Mato Grosso do Sul estava interpretando um professor argentino. Ele falava de uma forma tão rápida que eu quase fiquei sem ar. E ele falava com algumas nuances características do espanhol, algumas trocas de fonemas, algumas construções que eu conseguia entender, porque dentre o espanhol e o português existem similaridades de ordem de palavras. Então eu sabia que aquela frase que ele fez tinha o mesmo sentido, porque a minha língua materna também era uma língua irmã dele, né. Mas existem algumas outras línguas maternas, línguas europeias, indo-europeias, línguas principalmente asiáticas, que eles não têm uma construção de fonemas. Então, às vezes, a pessoa está falando uma palavra simples e que você não consegue identificar. Isso para mim é bem desafiador. Marina, que mensagem tu deixa para os nossos telespectadores? Vou puxar para a minha brasinha, posso? Claro, por favor. O que eu mais escuto das pessoas que ouvem falar que eu sou professora, quando alguém me apresenta: "Ah, a Marina é teacher, a Marina dá aula de inglês", as pessoas me dizem: "Ah, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho vergonha de inglês", né. Então eu sempre digo, num país onde menos de 5% da população tem a capacidade de falar inglês fluentemente, ouvir e conversar, tenha orgulho do teu inglês, porque as palavras que nós expressamos importam para o nosso cérebro em termos hormonais. Se você diz que você tem vergonha de algo, é porque isso te causa constrangimento. Tenha orgulho do teu nível de inglês, ainda que ele seja bem iniciante. Muito bem. Muito feliz aqui de ter
compartilhado esse momento junto com os telespectadores, com a Marina Morandini, falando lá de Chapecó, em Santa Catarina. Muito obrigado, Marina. É sempre importante a gente conhecer um pouco das pessoas que têm experiências bacanas para serem trazidas para nós. Então, olha só, semana que vem o programa Negócios de Família vai estar de volta, sempre aqui pela TV Cidade, em Farroupilha e Serra Gaúcha. Muito obrigado, Marina, muito obrigado, telespectadores, e nos vemos lá. Tchau, tchau!